Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Após uma introdução mais ou menos extensa e longa, mas acredito que proveitosa, nós vamos abordar agora o início da paixão. Nós estamos no início do advento, mas vamos continuar a paixão, não é? Eu já falei muitas vezes do advento, já falei muitos anos do Natal, acho que não é o caso de fazer um parênteses aqui e falar do advento. Então, vamos começar os 2 capítulos da paixão, que são os capítulos 26 e 27 de Mateus. Vamos lá. Bem, nós temos quadros introdutórios. O que vamos ver hoje, talvez sejam 2, não sei se vamos ver 2 ou 3 quadros introdutórios. Sem, naturalmente, ter que ler os títulos, começamos no capítulo 26, versículo 1 até o versículo 5º. Esta é a primeira introdução. Vamos lá. Quando Jesus terminou essas palavras todas, disse aos discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado? Bem, aqui temos que parar já. Quando Jesus terminou todas essas palavras, que significa isso? Um perfeito domínio de si. Nada ficou por ser dito. Nada ficou pela metade. Em segundo lugar, Jesus diz a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa. E agora, Mateus começa a ser cronológico. E o Filho do Homem será entregue. Ou seja, Jesus é Senhor de si. Jesus disse tudo o que tinha que dizer em Mateus como catequese aos discípulos, agora, sempre com perfeito domínio da situação, ele se encaminha para realizar a vontade do Pai. Esta hora não é a hora dos inimigos de Jesus, não é a hora de Judas, nem é a hora de Caifás ou de Pilatos. É a hora do Pai que Jesus intui ter chegado a ele perfeitamente. Portanto, o evangelista teve todo o cuidado em sublinhar o senhorio de si com que Jesus vai à paixão. Então os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo... Chefes dos sacerdotes e anciãos do povo. Mateus aqui quer significar e quer falar do sinédrio. Ele era composto de 70 anciãos, aristocratas, nobreza, sobretudo os anciãos e aristocracia, sempre convocados pelo sumo sacerdote. Congregaram-se no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e decidiram Caifás juntos... foi sumo sacerdote em Jerusalém, exerceu o sumo pontificado em Jerusalém do ano 26 do ano 15 a 36. Foi o pontificado mais longo. Bem, alguns afirmam que ele realmente começou em 18, mas de 18 a 36 foi um longo pontificado. Foi o pontificado mais longo, e isto mostra a influência, o peso político e o jogo de cintura que este Caifás deveria ter com as autoridades romanas, com os procuradores romanos. E nos últimos 10 anos, ele
caminhou para e passo com Pilatos. De 26 a 36, os dois exerceram, cada qual a sua função conjuntamente. Eram velhas raposas. Se detestavam mutuamente, o romano e o judeu, mas sabiam perfeitamente cooperar juntos quando se tratava do interesse de ambos. Quando Pilatos caiu em desgraça, no ano 36 da nossa era, nesse mesmo ano caiu Caifás. Percebe o que significava andar de mãos juntas, mesmo detestando-se um ao outro? E decidiram juntos que prenderiam a Jesus por um ardil e o matariam. Diziam... Portanto, tomar uma decisão maligna, isto é, eliminar alguém que está incomodando. Diziam, contudo, não durante a festa para não haver tumulto no meio do povo. Esta frase última é importante, não durante a festa. Esse plano não será levado a bom termo, será durante a festa. Eles não queriam, mas vão ter que modificar o plano, porque era desígnio de Deus, e o evangelista mostra isso nas entrelinhas, que Jesus fosse entregue e executado e crucificado durante a festa. Percebe? Sim. Como a teologia caminha nas entrelinhas? Eles vão modificar o plano. A hora não é a hora deles, é a hora de Deus e a hora de Jesus. O kairós é o kairós de Deus e o kairós de Cristo. Bem, este é o primeiro quadro introdutório da paixão. Jesus aqui se mostra senhor de si, domina tudo, estabelece ou capta de Deus os momentos decisivos da sua vida. Os que articulavam a paixão terão que se ajustar aos planos de Deus. Segundo quadro introdutório, este aqui é um pouco mais longo. Vai do versículo 6º até o versículo 13. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso... Atenção. Este Simão leproso, ou a respeito desse Simão leproso, um fariseu, provavelmente nós não conhecemos absolutamente nada. Nem o texto diz que ele tenha provavelmente sido curado por Jesus. Com relação à lepra, eu acho que já falei aqui. Hoje nós entendemos por lepra a famosa doença hanseníase. Mas no texto evangélico, lepra era qualquer doença de pele contagiosa. Podia ser essa hanseníase, sim, e para muitos era, mas podia ser qualquer outra doença de pele que fosse contagiosa, como, por exemplo, rubéola. Que mais? Que outras doenças de pele existem? Sarampo, não sei se existia naquela época sarampo. Não sei. Eu não acredito que na antiguidade existisse sarampo, mas é uma doença de pele também. É uma doença. Catapora, doença de pele. Não sei se essas doenças existiam na antiguidade. Entre os índios aqui no Brasil, parece que não existiam. Antes dos colonos chegarem aqui. Só quando chegou a colonização. Eram doenças de brancos. Não é? De qualquer maneira, doença de pele deve ter sido curado, porque senão não podia convidar Jesus. Imagina uma pessoa ser condenada a ficar num leprosário por essa doença de pele comum que tem por aí. Escamação, mas naquele tempo não havia leprosário, não? Não, aquele lugar onde eles eram enviados. Eles não eram enviados. Era um buraco. Eles eram enxotados das cidades. Buraco, né? Vivessem onde quisessem. Psoríase. No deserto, onde quisessem.
mas fora do Fora da contato cidade. absoluto com qualquer pessoa. E não podiam sequer se aproximarem. Imagina nessa situação com apenas uma psoríase que nem contagiosa é. Tá vendo? Bem, de qualquer maneira, não é ele que ocupa o protagonismo da cena aqui. É apenas um anfitrião. Aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco de alabastro, de perfume precioso, e pôs-se a derramá-lo sobre a cabeça de Jesus. E aqui parece que houve na história da tradição uma conflação é isto, de tradições. Lucas fala de uma pecadora anônima que teria derramado lágrimas aos pés de Jesus e enxugado com seus cabelos na Galileia. Marcos fala de Maria de Betânia. Este evangelho aqui, Mateus, não cita o nome da mulher. Uma tradição bem posterior apresentou Maria Madalena, mas certissimamente não foi Maria Madalena. É possível que a cena se tenha passado em Betânia, está aqui, claro, e se for em Betânia, não é de se excluir uma outra Maria, a irmã de Lázaro, mas a irmã de Lázaro não era Maria Madalena. Bem, eu não sei quanto tempo temos ainda temos que fazer no intervalo e voltamos. Para fazer um pouco de luz no que eu acabei de dizer no bloco anterior, existem 3 mulheres. Existe uma pecadora anônima, que é mencionada no Evangelho de Lucas, capítulo 7, na Galileia, que chora os seus pecados aos pés de Jesus. Existe em Betânia uma mulher, Marcos a chama Maria, João está na mesma direção e esta parece ser a irmã de Lázaro. E existe uma terceira Maria, que não é nenhuma nem outra, mas que é Maria Madalena. Sempre a primeira a ser nomeada nos relatos da paixão e da ressurreição. Bem, continue. Enquanto ele estava à mesa, ao verem isso, os discípulos ficaram indignados. Bem, naturalmente eu fiz uma parte aqui, acho que a frase ficou truncada. Ficou meio estranha. Leia novamente. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco de alabastro de perfume precioso e pôs-se a derramá-lo sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e diziam: a troco do que esse desperdício? Pois isso poderia ser vendido bem caro e distribuído aos pobres. Mas Jesus... Bem, aqui a indignar-se são os discípulos. No Evangelho de João, a se indignar é Judas. Aqui são os 12. Lá é Judas. Marcos diz que Mateus não, mas Marcos, que é a fonte de Mateus, afirma que este perfume havia custado 300 denários. Um denário era o preço de um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Portanto, 300 denários é quase um ano de trabalho de um trabalhador braçal. Um perfume caríssimo, um preço inimaginável. Daí uma certa reticência aqui dos 12, em João de Judas. Bem, não deixa de ter uma certa razão o choque dos discípulos aqui. Jesus havia insistido tanto na condivisão de bens neste evangelho.
Jesus havia insistido tanto no desapego, mas agora recebe um banho de 300 denários, quase um ano de um trabalhador braçal na Palestina do seu tempo. Como justificar este gesto da mulher? Bom, em primeiro lugar, é Jesus quem o justifica, não somos nós, não são os exegetas. O que Jesus diz? Mas Jesus, ao perceber essas palavras, disse-lhes: por que aborreceis a mulher? Ela, de fato, praticou uma boa ação para comigo. Ela, de fato, praticou uma boa ação. Jesus saiu-lhe ao encontro e a defendeu peremptoriamente. Ela realizou uma boa ação. Que se pode entender desta afirmação de Jesus? Bem, mais adiante ele vai dizer: pobres sempre tereis convosco, mas a mim não sempre. Isso. É verdade. E um capítulo antes, ele havia dito: tudo o que fizestes ao menor daqueles que creem em mim, a mim o fizestes. Isto é, Jesus, um capítulo antes, se identificou com todos os pobres e necessitados e sofredores deste mundo aqui. Mas, no texto e nas entrelinhas, o evangelista parece colocar não só uma palavra de defesa da mulher na boca de Jesus, mas querer transmitir aos leitores que existem exceções. Existem exceções mesmo quando se trata do serviço aos pobres. O serviço aos pobres não deve de forma nenhuma ser negligenciado. Nem de forma nenhuma deve ser banido ou desprezado. Mas há uma exceção. A exceção é o próprio Jesus. A exceção é uma ação boa, feita com pureza de coração ao próprio Jesus. Agora, esta mulher poderia ter o que em mente ao ungir Jesus? Ela poderia ter em mente uma unção messiânica, mas não acredito que ela pensasse numa unção régia ou messiânica. Ela podia ter em mente uma unção fúnebre. E de resto, quando Jesus foi descido da cruz, parece que não houve tempo de embalsamá-lo, ou pelo menos perfumar o corpo, como era costume, por causa da pressa do dia seguinte, o sábado e a Páscoa naquele ano. E ele já saberia disso. Para Jesus, que sabia que havia chegado a sua hora, aquela mulher, sem o imaginar, Sim. preparou-lhe o corpo por antecipação para a sepultura. Por isso ele admitia. Portanto, na mente de Jesus, ela estava antecipando uma honra fúnebre que ele, Jesus, não teria após a morte. Essas mesmas mulheres vão aparecer no final, com aromas para ungir o corpo de Jesus, passado o sábado, no primeiro dia da semana, mas encontraram o sepulcro vazio. Portanto, o corpo de Jesus, se foi ungido, o foi neste momento aqui. Está bem claro? Claro, eu acho que os próximos versículos vão de encontro aí com o que o senhor está explicando. Mas agora eu quero, antes dos próximos versículos, eu quero dar a importância feminina desta segunda introdução. Os discípulos vão desaparecer já já. Vão abandonar Jesus e vão debandar. Essas mulheres vão tomar o lugar dos discípulos. Elas aparecem aqui e elas não desaparecem mais da trama da paixão. Elas, não eles, estão aos pés da cruz de Jesus e elas, não eles, receberão a primeira
aparição de Jesus ressuscitado nas cercanias do túmulo encontrado vazio. Certo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre o tereis. E esta é uma frase forte que teve um efeito terrível nos pobres, não é? Porque se não se entende bem o teor desta frase, se pode usá-la sempre como um álibi para deixar os pobres de lado, para deixar os pobres para um segundo momento. Derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para me sepultar. Então, Jesus, e apenas Jesus, descobriu o gesto da mulher. Talvez o gesto da mulher fosse simplesmente honrar Jesus, manifestar apreço por Jesus. Mas para Jesus era alguma coisa mais profunda que ela não podia imaginar. Mas fez sem o imaginar. Em verdade vos digo... E agora esta frase aqui é final e é importante. Em verdade vos digo que, onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho, em todo o mundo... Aonde quer que venha a ser proclamado este Evangelho aqui, o que significa que a paixão é um Evangelho também. É um Evangelho. É uma boa nova para a nossa salvação. E onde a paixão, este Evangelho for proclamado? Em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Aí está. Esta é a segunda introdução. Jesus não nos manifesta o nome dessa mulher, mas aprova o gesto e afirma que esse gesto não será esquecido de ninguém que receber este Evangelho da paixão no mundo inteiro, em sua memória. Bem, estamos no final da segunda introdução. Queria começar a terceira introdução, mas o nosso programa por hoje está encerrado. Muito obrigado. Até a próxima. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo a todos, até a próxima sexta.